Olá, este vídeo é um tutorial que ensina como compilar e como executar um programa em C. O ambiente utilizado neste vídeo é semelhante àquele encontrado nas máquinas do laboratório, ou seja, o sistema operacional Linux, mais precisamente a distribuição Ubuntu. O objetivo de usar este ambiente é mostrar a vocês a localização de algumas ferramentas essenciais para essa tarefa, de modo que vocês possam localizá-las, explorá-las e se habituar a elas, para que vocês estejam acostumadas com as mesmas no momento em que vocês forem compilar seus próprios programas. Pois bem, vamos começar com a instalação do compilador para a linguagem C, ou seja, o GCC. Para instalar esse programa, é necessário que você tenha a conta do administrador da máquina, ou seja, que você tenha acesso à conta do root. Pois bem, vamos acessar aplicativos, acessórios, terminal. Bem, uma vez dentro do terminal, vamos digitar o seguinte comando para a instalação do GCC: sudo apt-get install gcc. Então, ao executar esse comando, ele vai pedir para você a senha do root. Então você entra com essa senha. Ele vai prosseguir com a execução do comando. Bem, reparem que a instalação do GCC foi automática, mas geralmente, como ocorre, ele começa lendo uma lista de pacotes, informa a você quantos bytes serão baixados da internet para a instalação do programa, informa a você quanto de espaço esse programa vai ocupar depois de instalado e pergunta a você se você deseja instalá-lo ou não. Caso ele faça essa pergunta para vocês, vocês digitem S, né, informando que vocês sim desejam instalar o programa, teclam Enter e ele prossegue com a instalação. Mas nesse caso aqui a instalação foi automática. Após a instalação do programa, vocês digitem gcc, teclam Enter, e se ele informar a seguinte mensagem: GCC no input files, significa que a instalação do GCC ocorreu com sucesso. A instalação e a configuração, né? Significa que o diretório do programa GCC já se encontra na variável path e vocês podem executá-lo a partir de qualquer outro diretório. Bem, limpar a tela. Agora vamos prosseguir com a criação de um código-fonte de um programa, né, em C. Para isso vamos usar um editor de texto. O editor de texto, é importante ressaltar, ele deve ser do tipo ASCII, ou seja, não pode ser algo como o Microsoft Word ou o Writer do OpenOffice, nada disso. Ele deve ser um editor de texto do tipo ASCII, como o Notepad, o Gedit, o VI, etc. São editores de texto mais simples, né? Nesse caso vamos usar o Gedit porque ele acompanha já a instalação do Ubuntu e também porque ele fornece uma interface amigável para o usuário. Nós podemos encontrá-lo em aplicativos, acessórios, editor de texto Gedit. Bem, uma vez aqui no Gedit, eu vou prosseguir com a criação de um programa em C. Como vocês podem perceber,
Acabei de adicionar uma linha aqui, o include sendo aí o ponto H. Entretanto, o gedit não fez nenhum destaque, não mudou a cor, não deu nenhuma ênfase em relação à linha que eu acabei de adicionar no meu código, né? Isso porque o gedit não sabe que tipo de arquivo estou criando no momento, né? Para que você possa incluir um destaque no código que você está editando, você acessa aqui a opção ver, modo de destaque, fontes e C. Reparem como as cores mudaram, as cores da linha, as cores na linha que acabei de criar mudaram, né? Isso é bom porque na hora que vocês estão editando o código de vocês, ou vocês peguem um código que não seja, não tenha sido criado por vocês, vocês possam diferenciar o que é include, identificar o que é função, o que é tipo de variável, né? Enfim, ele faz uma distinção de vários, ele faz a distinção entre os elementos do código. Dessa forma, a legibilidade do mesmo aumenta. Vocês podem entender ele melhor. Pois bem, vou digitar aqui o resto do código. Lembrem da indentação do código, né? É muito importante. Vocês podem fazer isso através da tecla Tab, né? Para que o código de vocês fique mais organizado. Pois bem, esse aqui é um código simples, é um programa que vai simplesmente imprimir Olá Mundo, né? Agora vou salvá-lo. Vou salvá-lo na pasta, estou aqui em Home Anderson, vou criar uma pasta especialmente para armazenar salvar esse código dentro dela. Esse arquivo, pasta exemplo. Vou salvá-lo com a extensão .c, né? O nome vai ser teste, teste.c. Muito importante que vocês salvem o arquivo de vocês a todo momento, para que vocês não percam nenhuma alteração feita no código, né? Então, vamos prosseguir voltando ao terminal, né? Digitar o comando pwd, né? Para saber em qual diretório o shell se encontra no momento. No momento estou em Home Anderson, né? Com ls nós podemos verificar quais são as pastas e arquivos, os diretórios e arquivos que se encontram dentro do diretório corrente, né? Não passando nenhum diretório para ele em especial, ele procura por arquivos e diretórios que se encontram dentro do diretório corrente. Vamos ver, ls. Eu desejo ir para o diretório, subdiretório exemplo. Portanto, vou digitar cd exemplo, né? Veja onde eu me encontro agora. Home Anderson exemplo. Dando ls nesse diretório, vou encontrar o arquivo que acabei de criar, teste.c. Pois bem, para utilizar esse arquivo, esse código fonte com GCC, né? Para compilar ele, uma das formas de compilar o arquivo e gerar logo o executável a partir dele é digitando gcc, né? teste.c, que é o arquivo fonte, -o, o arquivo de saída, teste.exe, executável. Vamos dar ls novamente na pasta, verificar. Veja só, o arquivo teste.exe foi criado a partir do comando, digitado aqui gcc teste.c -o teste.exe, conseguimos gerar o arquivo teste.exe. Agora podemos executá-lo, né? Digitando /teste.exe.
O objetivo do ponto barra é informar ao shell que o arquivo se encontra no diretório atual, ou seja, ele não vai procurar o arquivo na path, até porque ele não se encontra lá, ele está no diretório atual, ou seja, dentro de home Anderson exemplo. Vamos prosseguir com a execução dele. Veja só, ele executou exatamente o que estava escrito no código, ou seja, apenas imprimir olá mundo e pronto. Vamos apagar esse teste exe, porque vamos gerá-lo novamente de um outro modo. O modo que o modo como compilei o arquivo fonte foi dessa maneira: gcc teste.c -o teste.exe. Esse modo, apesar de prático, ele esconde o passo de ele simplesmente faz tudo pelo usuário e esconde dele o arquivo objeto, já que esse arquivo ele nem aparece para o usuário após todo o processo, né? Ele simplesmente compila todos os arquivos fonte, linka de uma vez, né? Faz a ligação e gera o executável, né? Apesar de prático, ele não mostra todo o processo de compilação, que inclui a compilação em si e a ligação dos objetos, né? Para que você possa fazer isso por partes, existe uma outra estratégia. Nesse caso, você digita gcc -c teste.c caso você queira apenas compilar. Se você quer apenas compilar o arquivo fonte, você digita isso, gcc -c e o arquivo fonte desejado. Com isso, ele vai gerar um arquivo objeto, que é um arquivo com o mesmo nome do arquivo fonte, né, teste, só que com a extensão .o, ou seja, indicando que ele é um arquivo objeto. É um arquivo gerado a partir da compilação do arquivo fonte, né? Após isso, a partir do arquivo objeto, você pode gerar o executável, como executando o seguinte comando: gcc, né, a lista de arquivos objetos que você possui para ligar e formar o executável, né? Ou seja, se você tivesse vários arquivos objetos e desejasse ligar todos em um único executável, seria digitar, por exemplo, teste1.o, teste2.o, ou seja, o nome de todos os seus arquivos objeto e a listando, né, todos os .o que você possui. Como no nosso caso só temos o arquivo teste.o mesmo, vamos informar apenas ele como arquivo de entrada. "-o", que é o parâmetro da ligação dos arquivos objeto, teste.exe, que vai ser o arquivo de saída, vai ser o executável formado a partir do arquivo ou dos arquivos objeto. Notem que o teste, novamente conseguimos gerar o teste.exe a partir da ligação dos arquivos objetos, no caso apenas o teste.o, e agora podemos prosseguir com a execução dele, do mesmo jeito como foi feito anteriormente. Ó, vocês podem ver, teste.exe, imprimir novamente olá mundo. Pois bem, esse é o tutorial feito para ensinar vocês como compilar e executar um programa em C. Espero que seja bastante útil, né? E obrigado e até logo.